Falei, o nosso preletor, ele falou, ai. Mas Deus vai te usar poderosamente nessa noite. Amém, Jesus. Amém, igreja. Boa noite. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Espero que sua vida seja abençoada. Vamos ter uma palavra de oração? Fechar os olhos. Poderoso Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu és digno de ser adorado, Senhor. Toma em Tuas mãos a palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, que é a verdade, Deus. Que só possa estar abençoando o Teu povo, Senhor. Que eu possa estar, Pai, sendo aqui um canal, Deus. Me submeto à Tua direção, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Muito importante a gente ter essa consciência de que estar com Jesus é estar bem, né? E eu me sinto privilegiado de estar aqui nessa noite, às vésperas de um encontro de casais. Eu não me converti no encontro de casais, mas eu tenho frutos do encontro de casais. Na verdade, eu tenho um frutinho desse tamanho. Que agita o plantão lá em casa. Outro dia eu conto o testemunho. Mas, eu queria iniciar falando de família. Eu quero iniciar falando de família, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde a base familiar ela tem sido atingida por ataques de Satanás. A base familiar, né, ela tem sofrido consequências por conta de falta de conhecimento, por conta de permissões, por conta de não ter alguém que pague o preço. E Deus nos formou com uma capacidade tão grande de gerenciar. Deus nos deu a capacidade de ter o nosso próprio pensamento, ter tomadas de decisões próprias, não sermos marionetes. Deus nos fez com capacidade para pensar, para examinar, para entender as coisas. Ele nos formou dessa forma, correto? E quando nós olhamos para a família nos tempos atuais, e geralmente quem quer constituir uma família, ou quem constituiu uma família, geralmente esse casal, essas pessoas, elas têm sonhos. E Deus também colocou os sonhos no nosso coração, colocou metas, objetivos, né? E uma dessas metas, um desses objetivos é conquistar uma casa. Quem aqui tem esse sonho ainda? Ou já conquistou a tua casa? Eu tenho, né? Eu e minha esposa, a gente já conquistou a nossa casa, mas a gente quer uma casa com um espaço maior, né? Onde tem uma varanda grande, para ter uma comunhão maior com os irmãos, né? Eu lembro do último aniversário da minha filha, misericórdia. A nossa casa ela não é grande, irmãos, mas tinha umas 40 pessoas. E era um pouquinho na varanda, um pouquinho na cozinha, um pouquinho na sala, né? Um pouquinho na varanda da frente. E ali a gente estava naquela bagunça, naquela comunhão, e foi muito bom. Mas nós desejamos ter uma casa maior, né? E vem de encontro com algo que Deus vem falando no meu coração, falando sobre o ambiente na nossa casa. Falando sobre o ambiente, o lugar que nós moramos. Que tipo de ambiente nós temos construído dentro do nosso lar? Que importância nós damos à construção desse ambiente? Né? Para explicar um pouquinho melhor sobre isso, eu quero neste momento que vocês vejam uma ilustração. Tá bom? Eu vou dar a oportunidade agora para um dos irmãos fazer uma ilustração para vocês. Graças a Deus que Simone não chegou no trabalho ainda. Graças a Deus que Simone não chegou no trabalho ainda. Graças a Deus. Quarta-feira é uma correria. Aqui em casa é uma correria quarta-feira. Mas eu estou muito cansado. Não aguento mais esse negócio de igreja. Segunda-feira
supervisão, reunião de Tadel, segunda. Terça-feira, agora ela cismou de fazer o intermediário, a gente vai fazer, a próxima turma começar na terça. Quarta, culto. Quinta, grupo de vida. Sexta, reunião de ministério. Sábado tem algum evento. Domingo de manhã na igreja, domingo 5 horas tem que trabalhar como diácono na equipe de obreiro à noite. Não aguento mais, gente, estou cansado disso. Graças a Deus que ela não chegou, porque quando ela chega, ela é uma correria. Vamos embora, Marquinhos, está na igreja, estou atrasada. Eu vou aproveitar e vou descansar enquanto ela não chega. Graças a Deus. Ih, rapaz, chegou o cunhado chato. Que igreja, rapaz? Fala aqui no microfone. Tem que ligar ali para ele o microfone. Marquinhos, vamos lá na igreja. Você é o diácono da igreja. O pessoal está contando com você, o pastor. Jesus está contando contigo para você levar a palavra lá na igreja. Que igreja, rapaz? Estou cansado, rapaz. Vou ligar para o pastor Dilson, falar que estou com dor de dente. E outra coisa, presta atenção, você é cunhado. Cunhado não é da família. Cunhado é parente. Você come, dorme, almoça, janta e não paga nada aqui. Alguém aí tem algum cunhado igual a esse? Presta atenção, você não fala nada, você não dá opinião nenhuma, não. E os meus sobrinhos? Estão onde, meu sobrinho? Caio? Caio agora trabalha, estuda e só quer saber de ficar na casa de Tainá, namorando. Carol vai casar em dezembro, só pensa em casamento, não dá nem comendo. Quando vai à igreja, é domingo, olhe lá. Eles vão casar na igreja? Que bênção, hein? Ah, que maravilha. Casar na igreja? É. Eu acho, não sei. Então, não sabe? Cara, eu não aguento mais ouvir falar de igreja, cara. Não, vamos igreja, na igreja. Pra que igreja? Sim, cara. Vamos lá na igreja, você é o diácono da igreja. Você tem que levar a palavra. Mas você pode levar a palavra. Deus não usou lá uma mula para falar? Pode Exatamente. usar você, pô. Não estou te comparando, meu cunhado. Uma mula cunhado, não, entendeu? Cunhado é para essas coisas. Cunhado pode falar, Deus pode te usar, porque tem que ser eu. Ele vai me usar e vai usar você também. Para falar de Deus para os irmãos que estão lá na igreja. Ó, esses vizinhos aqui, você tem que falar do amor de Deus para os vizinhos. Para mim não, que eu já sou crente, já sou diácono. Você tem que falar para eles. Você tem que trazer a palavra, Marquinhos. Deus está contando contigo. Senhor, vamos à igreja. Lá é o nosso lugar. O melhor lugar do mundo é na igreja. Tá bom. Não tem outro lugar melhor. Você tem razão. Você está me convencendo. Que glória a Deus. Nós temos que fazer nosso papel mesmo, né? Porque amém. Nós fomos chamados. Nós temos o chamado. Você foi chamado? Foi? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Amém? Deus conta conosco. Porque a família é a menina dos olhos do Senhor. E o diabo ele veio para matar, roubar e destruir a família. Exatamente. Então não vamos dar essa brecha para ele. Olha aí o pessoal da família. O encontro, tá vendo? Então, semana que vem. Temos que dar o bom exemplo. Eu sou testemunha, eu sou fruto do encontro de casais. Eu também sou fruto amém? de lá. Amém? Então vamos falar do amor de Deus para a vizinhança, para aquele que necessita. Para o mundo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para a gente ganhar tempo, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 2, por gentileza. Primeira Samuel 2, a partir do 27. Glória a Deus. Diz assim, o tema é profecia contra a casa de Eli. A partir do 27, diz assim, um homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim?
para que você e eles engordem com os melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E verás o aperto da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu... O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente, e lhe edificarei uma casa estável. Em outras traduções, firme, duradoura. E ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Amém, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui a história de uma família. O sacerdote Eli, seus filhos Ofni e Finéias. E eu não sei se você já leu esse texto. Ofni e Finéias, eles não tinham um comportamento aprovado na casa do Senhor. Eles não tinham um comportamento aprovado, eles consumiam as ofertas dadas a Deus. Eles profanavam no templo, eles não honravam o nome do Senhor. E Deus aqui lhe dá uma advertência para Eli. Como nós vemos aqui na peça, né, a gente tinha combinado de fazer algo maior, tá, gente? Isso aqui não deu. Mas nós vimos aqui na peça que dentro de uma casa é necessário que pelo menos um se converta e seja um alicerce dentro dessa casa, para que os demais, eles possam conhecer o Senhor. Deus aqui ele estava advertindo Eli. Eli era essa coluna. Ele foi escolhido para Deus para uma função. Deus esperava mais deles. Eram homens com um papel espiritual diante daquela sociedade. Mas não havia uma correção, não havia um puxão de orelha. E Deus ele vai falando de um homem que vai vir e substituir esses homens. E para este homem ele vai criar uma casa estável, uma casa duradoura. Esse homem terá compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Deus. E ao decorrer dessa história, em 1 Samuel 4, de 10 a 11, diz assim: então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. O texto ele continua com um homem que foi levar a notícia para Eli. E esse homem fala: seus filhos morreram. E quando o homem diz que a arca da aliança, a arca da presença de Deus, aquilo que simbolizava a presença de Deus para o povo de Deus, foi roubada, aquele homem ele caiu e morreu, bateu a sua cabeça e morreu.
Muitas vezes, vemos famílias sem uma direção, sem uma coluna, sem alguém que vai puxar e dizer: eu assumo um compromisso com Deus e daqui para frente eu vou orar por essa família, eu vou buscar a Deus, eu vou evangelizar, eu vou pagar o preço. Só que, como aqui, esses homens, eles não tiveram cuidado, eles não tiveram o zelo, eles não tiveram o carinho, o respeito com aquilo que representava a presença de Deus no meio deles, muita gente e muito cristão também não tem tomado cuidado com isso. Não tem tomado cuidado com isso. Aqui os filisteus, eles representavam o inimigo de Israel. O que tem representado o inimigo da casa? O que tem representado o inimigo da família nos dias de hoje? É a televisão. É legal, né, pegar aquele seriado do Netflix, né, acabou de ser lançado, e passar ali o dia inteiro, o fim de semana inteiro, só naquilo. Que momento você separa para ter um pouquinho de consideração com o Senhor? Afinal, Ele é Deus, né? Você precisa adorá-lo. Irmãos, uma casa, um ambiente, ele é construído, é com o joelho no chão. Um ambiente, ele é construído com louvores. Que tipo de música você tem ouvido na sua casa? O que os vizinhos estão ouvindo quando sai algo da sua casa? O que você tem experimentado do mundo que tem roubado a presença de Deus da sua vida, da vida da sua família? É muito cômodo, muitas vezes também, ficarmos sendo crente em casa, né? Ah, não vou para o culto hoje não, vou assistir aqui da internet. É muito cômodo, a tecnologia está aí. E a tecnologia, ela tem sido um dos inimigos que tem roubado o seu tempo, que tem roubado o seu ambiente familiar. É muito bom, irmãos, você ter um smartphone, e é muito prático para você pagar suas contas, para você falar com um parente que está lá do outro lado do mundo. Não vou falar vigiar a vida dos outros não, tá? Não vou falar isso não, tá bom? Mas é muito prático você ter uma tecnologia que vai adiantar a sua vida. Mas que tipo de ambiente você tem construído usando a tecnologia? Que tipo de ambiente você tem construído na sua casa, no relacionamento com seus filhos, com a sua esposa? Precisamos vigiar, irmãos. Precisamos vigiar. Mas para explicar um pouquinho do tema da mensagem que eu escolhi, que Deus me instruiu, o tema da mensagem é: duas casas, construtores diferentes. Por que Deus me instruiu a falar de casa? Esse texto que nós lemos de 1 Samuel 2, do 27 em diante, a palavra casa ela aparece 11 vezes. E eu achei muito interessante isso. Aparece 11 vezes essa palavra no texto inteiro que nós lemos. E para falar de dois tipos de casa, eu quero falar de casa física, aonde nós habitamos, aonde nós construímos, aonde nós adquirimos, e quero falar de uma casa espiritual. Algo que foi construído por Deus, que não foi construído por mãos humanas. Porque nós construímos casas, né? E Deus constrói pessoas. Deus projetou você. Você não é um fruto do acaso. Você não é um fruto do acaso. Amém? Falando dessa casa física, o objetivo dela é a habitação, nossa habitação.
E quando nós começamos a habitar, aquilo que é gerado dentro dessa casa, aquilo que é construído, o relacionamento que você vai construir, o ambiente que você vai formar dentro dela, esse ambiente ele precisa ser pautado diante da palavra de Deus. E essa é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade, é a minha. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do diácono, não é responsabilidade do líder de grupo de vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está lá com você é a sua família. É onde você vive. Esse ambiente é de responsabilidade sua. Esse ambiente é de responsabilidade sua. E a base para esse ambiente ser saudável é Jesus. Jesus é a base para esse ambiente ser saudável. Jesus é a base. Entendeu, irmãos? A base não é a tecnologia, a televisão, os noticiários, a mídia, aquilo que os outros dizem sobre sua família. Você foi constituído, você foi formado por Deus com capacidade para gerenciar isso tudo, com capacidade para organizar os seus pensamentos, com capacidade para conduzir a sua família. Deus te formou com essa capacidade. Você precisa enxergar isso em você e pegar essa responsabilidade. Nosso lar precisa refletir a glória de Deus. E o objetivo do diabo é roubar essa harmonia entre a sua família e Deus. Esse é o objetivo dele. É muito previsível quando você conhece uma família e essa família não tem Deus, ou são cristãos que não assumem um papel diante de Deus. É muito previsível você imaginar que não está muito correto aquela situação, que aquilo ali vai acabar mal. E você, como um amigo, né, de repente você tenta até, irmão, cuidado, toma cuidado aqui, não caminha por esse lado aí. Porque um ambiente familiar, ele precisa refletir essa presença do Senhor. Entendeu, irmãos? Aleluia. É necessário cultivar em casa atitudes que honrem Deus, que expressem sua vontade, que engrandeça o Senhor. O Senhor precisa ser engrandecido no seu lar. O Senhor precisa ser engrandecido na sua casa. Evitem, irmãos. A frase não tem nada a ver. Evitem. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. Evitem, irmãos. Cultivem um ambiente que honre o nome do Senhor. Seja íntegro. Busca uma vida que expresse o caráter de Cristo. Busca uma vida que expresse a vontade de Deus. Falando da casa espiritual, construída por Deus para ser a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Essa casa, quem edifica é Cristo. Nós, quando aceitamos a Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, há uma promessa, que o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Essa promessa em Atos, ela se cumpriu, e dali em diante, ela se torna realidade, quando um homem, quando uma mulher, se entrega aos caminhos do Senhor. E ali, Jesus, ele edifica um ambiente para o Espírito Santo. Nós somos esse ambiente para o Espírito Santo. Ele se manifesta através de nós. Ele manifesta o seu poder através dos filhos de Deus. Nós somos esses instrumentos.
Nós somos esses instrumentos. Nós recebemos esse presente de Deus. E o Espírito Santo é muito maravilhoso, irmãos. Eu amo demais o Espírito Santo. Eu amo demais Jesus. Eu amo demais Deus. É eles juntos em um só. Eles completam essa obra em nossa vida. Eles nos levam a um nível diferente. E quando nós entendemos que somos casa e que o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos leva a construir um ambiente favorável para a família. Jesus é a base da família, meus irmãos. Jesus é a base. Em 1 Pedro, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Verso 5. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos essa casa espiritual edificada por Deus. Quando nós planejamos, lá atrás, ou você ainda pode estar vivendo isso, ter uma casa, e essa casa, graças a Deus, eu consegui comprar minha casa junto com a minha esposa. Mas a gente imaginava, né? Vamos pintar dessa cor, isso aqui vai ser cinza, os móveis vão ser brancos, a cortina vai ser assim, e os móveis nós fomos comprando. Já disse que outro dia eu dou testemunho. Mas a gente foi pensando em como deixar aquele ambiente bonito. Então nós somos para Deus. E eu creio que, como habitação do Espírito Santo, Deus, Ele quer ver você bonito. Deus, Ele quer ver você organizado. Ele não quer bagunça nessa casa. Porque aonde há a bagunça, aonde há o pecado, aonde há coisas que entristecem a presença de Deus, e não há um arrependimento, esse ambiente ele vai deixar de ser a habitação do Espírito Santo. Uma vez que o pecado entrou nessa casa, uma vez que a sujeira entrou nessa casa, uma vez que você não vigiou, você não orou, você não teve cuidado, não teve o zelo, não honrou a Deus, essa presença ela foi roubada pelo pecado. Somos para Deus como uma casa que Ele planejou. E precisamos gerenciar essa casa. Precisamos dar espaço para a presença de Deus nessa casa. Nós, eu e você, precisamos nos desfazer de coisas que entristecem a presença de Deus. Irmãos, a mensagem não era essa, tá? Deus mudou a mensagem semana passada. E eu creio que Ele queria trazer um recado para a igreja. Eu creio que tem alguém aqui nessa noite, ou algumas pessoas, precisando ouvir isso. Porque nós precisamos ter esse zelo, nós precisamos honrar a Deus. O Henrique, domingo no louvor, ele ministrou uma frase que diz assim: que expectativa você tem colocado no Espírito Santo? No meio do louvor ele disse essa frase. Que expectativa você tem colocado no Espírito Santo? O que você espera? Espera pouco, espera muito, não espera nada, nunca parou para pensar nisso?
Jesus, ele deixou, ele disse, eu voltarei, mas o Espírito Santo, o Consolador, ele virá. E ele veio para quê, irmãos? Para fazer figuração? Não. Ele veio para ser a pessoa mais importante da tua vida aqui na terra. Ele veio para ser esse alguém, essa pessoa que nos instrui a uma vida correta diante de Deus. O que tem evidenciado a tua salvação em Cristo diante da sociedade? Que tipo de comportamento você tem mostrado para a sociedade? O que tem evidenciado os frutos do Espírito Santo na tua vida? Você já parou para pensar nisso? Que precisamos evidenciar a ação do Espírito Santo na nossa vida? Se éramos nervosos, vamos ser mansos. Se éramos brigões, vamos ser pacificadores. Se éramos ruins, vamos ser bondosos. Precisamos evidenciar a ação do Espírito Santo para aqueles que não conhecem Jesus. Assim eles vão conhecer alguém que professa uma fé de uma maneira verdadeira. Pessoas que façam a diferença na sociedade. Começa dentro de casa. Precisamos encarar essa responsabilidade. Irmãos, eu não quero morrer igual os filhos de Eli. Irmãos, eu não quero saber que a presença de Deus foi roubada da minha família e cair em desgraça. Em 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. Somos como vasos de barro nas mãos do Senhor. Em Isaías 64, 8 diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Irmãos, falando de construção, falando de casa, eu quero trazer uma comparação entre nós como casa, Deus como construtor, o olheiro que faz o que quer com o barro. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, irmãos, para nos levar a uma vida de retidão diante de Deus. Não trate o Espírito Santo com indiferença. Permita ser moldado. Permita ser moldado por essas mãos poderosas. Permita ser moldado, irmãos. Permita ser moldado. É melhor ser moldado. Eu achei, assim, Deus me deu essa inspiração e eu achei tremendo. É melhor ser moldado do que quebrado, porque ser quebrado dói. Quando o olheiro, ele constrói um vaso e aquele vaso não é perfeito, ele quebra aquele vaso. Quando aquele vaso não atinge o objetivo, ele é quebrado para ele iniciar a construção de um novo vaso. Irmãos, nós somos como o barro nas mãos do olheiro. Não permita que o seu eu, que as suas emoções, que os seus sentimentos, que os seus achismos, não permita que isso dentro de você cause para o olheiro um trabalho de quebra. Permita ser moldado. Permita ser moldado. Mas, Marcelo, como que eu vou permitir Deus me moldar? Se quebrante na presença dEle, meu irmão. Antes de orar, eu costumo falar assim com o Espírito Santo: Espírito Santo, me conduza na oração. Me conduza na oração. Ontem à noite,
minha esposa foi levar nossa filha para dormir e eu fiquei na sala meditando, né? Eu falei, Senhor, eu já estudei bastante, né? Agora eu quero me deleitar na tua presença. Irmãos, coloque expectativa no Espírito Santo. E eu usei a tecnologia para colocar um louvor de adoração. Porque a tecnologia não é, ela só é maldição quando você experimenta coisas do mundo que ela pode te dar. Mas quando você busca coisas de Deus na tecnologia, elas podem te ajudar sim. E ali eu coloquei um louvor de adoração e comecei a falar com Deus. Deus, eu sou como um barro em tuas mãos. Eu sou como barro em tuas mãos. Eu quero ser moldado por ti, Senhor. Eu não quero ser quebrado. Eu quero ser quebrantado. Ter uma vida quebrantada. Irmãos, nós precisamos de uma vida quebrantada diante de Deus. Porque uma vida quebrantada, ela vai te ajudar a perdoar o seu irmão. Uma vida quebrantada vai te ajudar a amar o teu próximo. Uma vida quebrantada vai te ajudar a entrar na presença de Deus e entender que o Espírito Santo, Ele age através de você. Você precisa ter uma vida quebrantada para não ser quebrado, irmãos. Aleluia. Em Atos 7, vamos abrir em Atos 7, por gentileza? 47 a 51. Diz assim: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrabo dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Dura palavra, né, meus irmãos? Não podemos resistir ao Espírito Santo. Nós somos a casa dele. Aleluia. Tiago 4, 5, 6 diz: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por vós anseia o Espírito, e Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, permita ser moldado. Romanos 8,11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não negligencie a presença do Espírito Santo na sua vida. O escritor e pastor Andrew Murray, do livro Espírito de Cristo, diz: o Espírito Santo somente requer vasos que sejam completamente separados para Ele. Ele se deleita em manifestar em nós a glória de Cristo, nosso Senhor. Não podemos ser amigos do mundo. Não podemos ser amigos do mundo. Não podemos ter relacionamento com as coisas do mundo, meus irmãos. Os tempos são bem difíceis. O cristão que não se posiciona, ele vira chacota. E, infelizmente, o mundo, ele julga os cristãos como pessoas ignorantes. Porque existem pessoas que negligenciam a presença de Deus.
o Espírito Santo ele tem prazer em operar em nós a vontade do Pai. Como é o mês do conhecimento, e nas minhas aulas eu abordo 5 aspectos da salvação, mas eu quero falar um deles. Eu abordo aquilo que nós fazemos diante de Deus. Quando nós vamos aceitar a Jesus, o Espírito Santo ele vai trabalhando fora de nós, em nós. Ele vai trabalhando, ele vai tentando te convencer, ele está perto. Irmãos, durante 2 anos, aqui nessa igreja, eu frequentei durante 2 anos sem aceitar a Jesus. E por 5 vezes, eu fiquei preso na minha cadeira chorando. Chorando sem força de levantar minha mão e ir lá na frente. Mas teve um dia que eu levantei a minha mão e fui conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, eu fui conduzido pelo Espírito Santo. 2 anos frequentando a casa do Senhor. E fora da casa do Senhor, uma vida de pecado. Irmãos, eu não conto isso para me vangloriar não, irmãos, isso é vergonha. Se você está aqui nessa noite e está nessa condição, permita, abra o teu coração para Deus. Não endureça o teu coração. E ali eu aceitei Jesus e com os estudos eu vim entender que no momento, e eu falo para os meus alunos, no momento que eu aceitei a Jesus, eu estou tendo um ato de arrependimento e fé. Eu criei na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu entendi que não é porque Ele vai me dar coisas, é porque Ele vai me dar a salvação. Não é porque Ele vai me dar coisas, irmãos. Coisas nós conquistamos com o esforço dos nossos braços. Ele vai dar algo mais precioso, que é morar com Ele na eternidade. E nós entendemos, e esses são os 2 aspectos que eu falo em sala de aula. Eu falo do arrependimento e falo da fé. Mas e o que Deus faz por nós nesse momento? São 5, já falei 2. O que Ele faz por nós? Ele nos dá uma nova vida, que está dentro da regeneração. Nós nascemos de novo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. 4, Ele nos justifica, que é a justificação. A justificação, ela nos torna justo. E o significado de ser justo é estar diante de Deus sem culpa. Jesus fez isso por mim e por você. Ele nos torna justos, sem culpa. O pecado que existia não existe mais. O poderoso sangue de Jesus, Ele nos curou, e nos limpou, e nos sarou, nos perdoou os pecados. E o 5º e último aspecto da salvação que eu trato em sala de aula é o que Deus faz de regeneração, é a minha condição de me tornar filho de Deus. Eu nasci de novo. Justificação é o que Jesus faz em mim perante Deus, perante o diabo e perante a sociedade. Ele me torna justo, sem culpa. Agora, santificação, que é o 5º, é o que Ele faz em nós de dentro para fora. A santificação é o que Ele faz em nós de dentro para fora. Agora, essa santificação, meus irmãos, ela precisa ser desenvolvida. Só que ela vai sendo conquistada. É um processo. E se dá mediante a uma vida de renúncia, a uma vida de abrir mão, a uma vida de rejeitar aquilo que desagrada a Deus. A santidade, ela precisa ser um estilo de vida dentro de nós. Nós precisamos expressar uma vida de santidade. No Antigo Testamento tem um texto que diz que veremos a Deus através da santificação. Santificai-vos, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilhas no meio de vós.
Irmão, se você quer ver a sua casa transformada, aquele seu parente transformado, seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua esposa, seu cônjuge, viva uma vida de santidade, meu irmão. Viva uma vida que expresse o caráter de Cristo. Não seja diferente. Não seja diferente. E o que é, Marcelo, uma vida que expressa o caráter de Jesus? É uma vida que expressa o amor. É a dar a outra face. É uma vida que expressa a bondade. É fazer algo sem ser pedido. É uma vida que expresse a alegria de estar com o Senhor Jesus e não viver uma vida de murmuração e reclamação. Ter uma vida de santidade, um estilo de vida de santidade, não é fácil, irmãos. Você precisa entender que não é fácil, mas é possível. E você vai ver as maravilhas acontecendo através de uma vida de santidade. Uma vida que expresse a vontade do Senhor. Para finalizar, vamos abrir em João 17, versículo 16 ao 19. João 17, 16 a 19. Um trecho da oração de Jesus, da oração sacerdotal. Jesus é maravilhoso, irmãos. Em sala de aula, eu leio esse texto com os meus alunos, ele inteirinho. Ainda peço para eles repetirem em casa. Aqui Jesus ele fala coisas tremendas. Que diz assim, do 16 ao 19. Jesus dizendo, orando ao Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, quer buscar uma vida de santidade diante de Deus? Estude a Bíblia. Viva o que esse livro diz. Não deixe ele pegando poeira na tua estante. Não deixe ele lá, parado, esperando você pegá-lo no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira para vir à igreja. Esmiúce, irmãos. Tenha o desejo de conhecer Deus através da tua palavra. Uma frase que eu ouvi no congresso de pastores e líderes que mexeu comigo. Deixe a palavra de Deus virar voz no seu coração. Deixe a palavra de Deus virar voz para você. Não espere muito do homem que está aqui em cima, porque nós somos limitados igual a vocês. Mas espere e crie expectativa naquele que está lá em cima. É Ele que pode restaurar a tua casa. E é Ele que pode restaurar o ambiente, trazer ordem para o ambiente. Não foi em vão, irmãos. Não foi em vão o que Jesus Cristo conquistou na cruz. Não foi em vão que Deus pagou um alto preço enviando o teu filho. Não foi em vão que você foi resgatado das mãos de Satanás. Há um projeto, há um propósito, e Cristo é o edificador. Cristo é o edificador. É Ele que organiza. É Ele que começa do zero. É Ele que coloca móveis novos. É Ele que preenche com o Espírito Santo. É Ele, irmãos. Não espere de pessoas, espere de Deus. Coloque tua expectativa no plano que Deus tem para a tua vida. Irmãos, eu não sei o que você projeta diante de Deus.
Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu quero viver no centro da vontade, no centro do desejo de Deus. Porque se eu for viver no centro querendo agradar os meus desejos, as minhas vontades, eu vou estar me afastando de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque uma vida de submissão, uma vida de obediência, uma vida de caráter, uma vida que expresse aquilo que Deus deseja, é uma vida que colhe frutos. É uma vida que colhe fruto, irmãos. É uma vida que vai ver a manifestação do Espírito Santo através dela. É uma vida que vai ver a manifestação do poder de Deus na tua casa. Permita ser moldado. Permita ser moldado, irmão. Seja barro na mão do olheiro. Seja barro. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse cântico? Aleluia, Jesus. Glórias a teu nome, Pai. Santificado seja o teu nome no nosso meio, Senhor. Queremos viver uma vida que expressa, Pai, o desejo do teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, venha ministrar nessa noite, Espírito Santo. Venha curar, venha restaurar. Oh, Jesus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração chamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Venho seja de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Sim, Espírito Santo, nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Aleluia. Queremos expressar, Pai, o desejo do seu coração. Não queremos andar, Senhor, conforme, Pai, o sistema deste mundo, Deus. Nós queremos ser exemplos em casa, no trabalho, na rua, na igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida cristã digna, Senhor. Uma vida cristã, Senhor, que honre, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, Pai, nessa noite venha tocar nos teus filhos, Senhor. Venha tocar, Pai, nos teus filhos. Que essa palavra, Senhor, que essa palavra venha dar frutos, Pai. Que essa palavra venha dar frutos, Senhor, no coração dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Para que possamos ser, Senhor, cada dia mais, Pai, uma igreja madura, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que não brinca com Deus, uma igreja que vive em santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor,
Senhor, ser essa voz. Nós queremos ser essa voz, Pai, motivada pelo Espírito Santo, para libertar o cativo, para, Pai, declarar a liberdade, para, Pai, proclamar, Pai, o Teu reino, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nos dê um coração, segundo o Teu coração, Pai. Queremos avançar nas nossas limitações, não queremos parar por causa do medo, por causa das circunstâncias, por causa daquilo que nós vemos e achamos perigoso. Senhor Deus, nos faça andar, Senhor, corajosamente, Deus. Nos faça ser, Senhor, pessoas, Pai, com intrepidez, pessoas, Pai, que na Tua casa não se envergonha do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, só que você só pode experimentar isso através de uma atitude. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele nos tira, Ele nos remove, Ele nos arranca das garras de Satanás para viver uma vida com Deus, para viver uma vida com Deus e uma vida que expresse a vontade do Pai. E nessa noite eu não quero deixar de dar a oportunidade. Se algum dia, e você que está aqui e se afastou dos caminhos do Senhor, e você tinha uma vida de filho, e você tinha uma vida de habitação do Espírito Santo, e hoje está aqui neste lugar, e Deus tocou no teu coração, eu quero perguntar: você deseja voltar para os caminhos do Senhor? Há alguém em nosso meio que tem o desejo de voltar e ser chamado de filho, de voltar e ter a condição novamente de ser chamado filho de Deus através de Jesus Cristo? Há alguém aqui entre nós que tem esse desejo? Há alguém entre nós? Amém. Há alguém entre nós que quer ser chamado filho de Deus e quer receber a Jesus no seu coração? Alguém entre nós? Há alguém entre nós que quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Irmão, nós vamos cantar mais uma vez esse louvor. E se você tem o desejo de se reconciliar com Deus e o desejo de ser chamado novamente, e a partir de agora ser chamado filho de Deus, de aceitar a Jesus, durante o louvor você tem a liberdade de vir aqui à frente. Aleluia, Jesus. Ministra, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É
Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor possa ajudar, Pai, aquele irmão que está aqui nessa noite, que precisa vencer, Pai, vícios, que precisa, Pai, vencer dificuldades, que precisa vencer pecados, Senhor. Pai, que esse irmão que tem essa dificuldade, Deus, que ele possa entender que ele não está sozinho, Pai, nessa luta. Há uma igreja que ora, há uma igreja que assiste. Pai, que a tua unidade, que o teu amor não venham faltar entre nós, Senhor. Que possamos ser vasos feitos por mãos de um olheiro, e esse olheiro é Deus. E esse olheiro, ele quer nos moldar conforme a tua vontade, porque como barros não podemos dizer para o olheiro o que ele deve fazer, mas sim, Pai, nos submeter em obediência à tua vontade, Senhor. Queremos ser esses barros, Senhor, em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Pai, louvamos o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Glórias a teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. Amém. Enquanto Marcelo compartilhava, eu lembrava de alguns momentos que nós passamos juntos. Momentos que, no meio da caminhada, no meio do dia a dia, lidando com os desafios, lidando com os problemas. E algo que eu aprendi, irmãos, é que se há um prazer muito grande no nosso coração como cristão, é quando uma vida aceita Jesus. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse voltando ao primeiro amor. Essa sensação que eu tenho. Eu retorno ao primeiro amor. Eu sou renovado pelo Senhor. Meus olhos se abrem para ver coisas que eu não vi. A minha percepção se abre para lidar com dificuldades, com conflitos. Se olhar para uma pessoa que não conseguia compreender ou alcançar aquilo que você estava falando, e o Espírito Santo, aí está. Seja usado pelo Senhor Jesus. Que a sua família seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que você volte ao primeiro amor. Que você volte ao primeiro amor. Amém. Qual construtor tem sido o edificador da sua casa? Qual deles você tem dado legalidade para empilhar os tijolos, ordenar os tijolos? Pense nisso. Amém. Vamos nos despedir na graça do Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra ministrada, por essa mensagem, Senhor Deus, que o Senhor tocou e orientou o teu filho para falar, Deus, com o coração, para falar com a sua alma, para compartilhar a sua vida, seu testemunho conosco. Nós ficamos gratos, Senhor, porque saímos daqui, ó Deus, revigorados em Ti. Saímos daqui cada vez mais sensíveis ao Teu Espírito, sensíveis, ó Deus, como seres humanos, ó Deus, para cumprir e para viver os Teus sonhos, os Teus projetos. Pai, que esta semente encontre em nós uma boa terra, para que ali possa germinar e possa frutificar. Espírito Santo, leva-nos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. E todos digam amém.
Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma noite abençoada a todos. Amém.